Olá, amigos. São 8 da noite. Vamos começar então o nosso programa de hoje. E logo de cara vamos comentar sobre esse curso itinerante de autismo. Antes de nós falarmos sobre o assunto do momento, o assunto de hoje é o quê? O assunto de hoje é aprendizagem, erros e acertos na aprendizagem, para nós vermos o que está acontecendo com o mundo da aprendizagem no Brasil, né? E que está trazendo esse resultado terrível para nós. Vamos ver os principais erros que estão ocorrendo em todas as escolas, no sistema de ensino, para que nós possamos, então, corrigir isso e resolver esse problema. Mas, antes disso, vamos dar uma olhada aqui no nosso roteiro de eventos. Na realidade, os eventos principais que começam agora, o evento principal que começa agora, desde o sul do Brasil até o norte, é o curso itinerante sobre o autismo. Então, como será esse curso? Nós teremos, num primeiro momento, que normalmente será nas sextas-feiras à noite, a identificação, o autismo, a identificação dos sintomas, possíveis causas, cuidados preliminares, necessidades imediatas, as hipersensibilidades, audição, visão, tato, paladar, olfato, etc. Ou seja, vamos dar uma geral sobre o autismo em geral. Num segundo momento, que seria em algumas cidades no sábado, durante o dia todo, ou nas cidades que só tem sexta e sábado, seria sábado pela manhã, nós teremos a pesquisa sobre a cura, como andam as pesquisas sobre a cura, a análise das causas dos sintomas, as análises clínicas e laboratoriais necessárias, o tratamento dessas causas para a redução dos sintomas, o tratamento dos sintomas, né? Medicamentos, etc., dos sintomas remanescentes, medicamentos, etc., comentar sobre as drogas, os medicamentos utilizados, profissionais envolvidos, vamos comentar também sobre todos os profissionais que estão envolvidos no acompanhamento, atendimento, etc., do autismo, a visão psiquiátrica, a visão neurológica, a visão nutrológica, gastrointestinal e imunológica, a visão fonoaudiológica, a visão do terapeuta ocupacional. E no terceiro momento, que será no domingo em algumas cidades e no sábado à tarde, né, em outras, a educação do autista, a aprendizagem, a parte cognitiva do AEE, a parte intelectual do professor regular, a autonomia do autista, ou seja, o desenvolvimento das suas habilidades, competências, o estímulo, etc. E, obviamente, a socialização do autista. E, juntando com tudo isso, nós teremos, então, alguns aspectos sobre a metodologia inclusiva, que é a metodologia IUP de dinâmica grupal. Tá? Então, nós vamos dar uma pincelada sobre isso, já que ela merece um outro momento. Quando é que nós vamos fazer esse detalhe sobre o autista? Bom, nós vamos começar em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, certo? Antes de começar sobre o autismo, é bom ver nosso roteiro, nós estaremos em Itabuna no dia 16 de junho para um curso 16 e 17, sábado e domingo, sobre interpretação dos sonhos na Clínica Persona, em Itabuna. Em seguida, nós possivelmente iremos a uma cidade mascote ou cidades próximas para fazer uma orientação de professores. Isso junho ainda, meio de junho. Já no final de junho, então, que será na sexta-feira, dia 29, sábado, dia 30 e domingo, dia 1º de julho, nós estaremos, então, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com esse primeiro curso completo sobre o autismo. Possivelmente, nós ficaremos no Rio Grande do Sul, em outras cidades, a partir do dia 2 de julho, segunda-feira, com algumas orientações em relação a professores de outras cidades. Em seguida, nós estaremos em Seabra, nos dias 7, 8, 9 de julho, e ainda não está confirmado em Seabra o local onde se haverá palestra, curso, etc. Mas eu, em seguida, falo, assim que tiver uma noção disso. Depois,
nós teremos em Itaberaba. Itaberaba já está mais do que confirmado, nós começaremos na sexta-feira, dia 20 de julho. As inscrições são com Solange, lá em Itaberaba, a gente já divulgou e vamos divulgar mais. Então, o curso será dia 20 de julho, sexta-feira, de noite, dia 21 de julho, sábado, o dia inteiro, e dia 22 de julho, domingo, até meio-dia, quando nós passaremos por todo esses assuntos relacionados ao autismo. Tá? Em seguida, nós teremos em Juazeiro, no dia 27 e dia 28 de julho, sexta e sábado. Josi Juazeiro estará encarregada disso, nós vamos divulgar. Depois, em Santo Amaro, dia 3 e dia 4 de agosto. Em Santo Amaro, mesmo curso de autismo. Já vamos divulgar com quem se inscrever. Doris, em Santo Amaro. Depois em Irecê, com Márcia Gianni, 10 de agosto e 11 de agosto em Irecê. E, então, termina a Bahia. Nós vamos, de novo, fazer um curso em Itabuna, na Clínica Persona, não sobre o autismo, mas sobre medicina psicossomática, nos dias 25 de agosto e 26 de agosto. E, a partir daí, eu divulgo o norte do país, que a gente, então, a partir daí, vai para o norte com o curso itinerante sobre o autismo. Então, vamos deixar a divulgação dessa outra parte para depois e vamos voltar. Então, nós já vimos o que será o curso do autismo e onde nós teremos eles inicialmente. Né? Em relação ao autismo, nós temos algumas novidades a comentar. Né? Uma das novidades que nós temos é em relação ao que houve essa semana, aliás, há 2 dias atrás, se não me engano, que foi a Bayer que adquiriu a Monsanto. Então, se a Bayer adquiriu a Monsanto, nós já podemos imaginar que coisa boa vem por aí, mas coisa que não é boa também vem. Primeiro porque são 2 indústrias espetaculares em termos de medicamentos. E a parte ruim é que também são gananciosas e fazem parte da máfia dos medicamentos. Então, infelizmente, a gente tem coisa boa e tem coisa ruim com essas junções. E essa junção fez com que fosse criada, então, a maior indústria de medicamentos, a maior indústria de medicamentos do mundo, que é a Bayer mais Monsanto, que significa também uma potência na fabricação dos transgênicos e uma potência na fabricação dos agrotóxicos. Então, vocês imaginam aquilo que Stephanie Seneff denunciou, e que eu falei no programa anterior, sobre a utilização criminosa do glifosato pela Monsanto, no Roundup, né, que possivelmente, segundo os estudos de Stephanie Seneff, em 2025, para cada 2 crianças nascidas, uma será autista. Né? Agora, imaginem a Monsanto sendo adquirida pela Bayer e se tornando uma gigante mundial. Então, a capacidade de convencimento que essa empresa imensa vai ter para que nós não saibamos nada do que está acontecendo em relação ao uso do glifosato, vai ser complicado. Então, a situação está meio crítica para nós. Né? Obviamente, nós com isso, nós vamos ter uma redução muito grande na nossa saúde. E quem é que está vendo isso? Quem é que está nos protegendo disso? Porque o conglomerado, a potência financeira, antiética, amoral, né, começa a interferir na nossa saúde e na saúde dos nossos filhos. Mas isso não é o nosso assunto de hoje. Eu só quero lembrar vocês, porque eu não falei sobre isso, que aconteceu agora. Ou seja, a Bayer acabou de ter autorização para comprar a Monsanto essa semana. E nós vamos, então, fazer um estudo sobre isso. Eu já passei uma mensagem para a Stephanie Seneff para o que ela diz em relação a isso. Lógico que eu já sei o que ela vai dizer. Né? E também ainda não recebi o livro de Peter Goethe, aquele dinamarquês que eu comentei com vocês, que escreveu aquele livro, Medicamentos Mortais e Crime Organizado, como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica.
Tudo isso vai contra um grupo de cientistas maravilhosos estudando sobre o autismo, que é o William Shaw, que é o dono daqueles Great Plains Labs, que fazem o estudo da intolerância alimentar. Aderbal Sabra, que é um dos maiores cientistas brasileiros relacionados a autismo e TDAH. Cláudia Marcelino, que é uma nutricionista fabulosa em relação ao autismo, né? Alisson Muotri, que é outro brasileiro que está na pesquisa da cura do autismo, maravilhosa a atuação dele. Karina Gris Oliveira, na pesquisa também da cura do autismo, maravilhosa também a atuação dela, né? E outras pessoas, cientistas, médicos, etc., que estão num trabalho paralelo, como Andreas Ludwig Kauper, que tem um trabalho paralelo que eu não conheço, que é o CDS. O livro dele, CDS, A Saúde é Possível. Então, são tratamentos complementares das causas do autismo, enquanto Alisson e Karina não descobrem a cura. Que eu acredito que um deles dois vão ser os primeiros a encontrarem cura para o autismo. Bom, isso são os assuntos paralelos que nós temos, né? Mas vamos ao nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é o quê? É a aprendizagem, ou seja, acertos e erros no processo de aprendizagem. Eu gostaria que vocês lembrassem, e aqueles que não assistiram ainda, que assistam aqueles vídeos meus. O primeiro que eu gostaria que vocês assistissem é o de 19 minutos, que é Inteligência, como construí-la. Foi o último vídeo que nós falamos sobre a construção da inteligência. Tá? 19 minutos, está no nosso canal do YouTube. Inteligência, como construí-la. Nós vamos tocar em alguns slides que nós mostramos naquele vídeo. Tá? Depois eu queria que vocês assistissem também um videozinho rápido de 1 minuto, que é um exemplo de dinâmica grupal. A aprendizagem é fundamental isso, né? E esse vídeo é escrito dinâmica grupal também, tem 1 minuto só, que é um exemplo de uma escola lá no Pará, onde o professor está aplicando a dinâmica grupal para seus alunos. E sobre a dinâmica grupal, nós temos também uma live gravada que está no nosso canal do YouTube, que é Metodologia IUP de Dinâmica Grupal. Então, nessa live, eu estou explicando passo a passo como se faz a dinâmica IUP, a metodologia IUP de dinâmica grupal. Então, esses 3 vídeos são importantes a gente assistir, para que a gente possa tirar o máximo proveito do que nós vamos falar agora, que é justamente os erros e acertos da aprendizagem. Tá? Então, eu queria lembrar vocês, deixa eu colocar aqui um slide para ver o que a gente tem que lembrar desse vídeo. Tá? Então, o vídeo foi esse, Inteligência, como construí-la. É um dos vídeos que eu peço para vocês assistirem no nosso canal. E nesse vídeo eu mostro um slide, que é esse que está aí, onde está o hipocampo, em verde, tá? Não sei se pelo tamanho dá para ver, e a amígdala cerebral, uma bolinha vermelha encostada no hipocampo, tá? Que nós vamos tocar nesse assunto. Lembrem que esse verdinho aí, esse hipocampo, é a nossa memória de trabalho. Nós vamos falar sobre ela para falar sobre os erros da aprendizagem. E lembrem que a nossa memória de trabalho, conforme nós vimos naquele vídeo de como construir a nossa inteligência, ela é que nós usamos durante todo o dia. Nós só usamos ela durante o dia todo. Nós não usamos a memória definitiva que está no córtex cerebral. Nós usamos o hipocampo na nossa memória de trabalho. Tá? E a amígdala cerebral, que é esse bolinha vermelha que está ali, ela é o sensor de nossas emoções. Lembrem disso, olhando a figura e vendo o vídeo, no vídeo tem tudo isso. Quando nós estamos com raiva, tensos, irritados, etc., essa amígdala cerebral está ativada. A ativação dela, que é necessária para colocar em funcionamento o nosso sistema nervoso simpático, ela perturba o nosso raciocínio, já que nós, quando estamos raciocinando, estamos utilizando todas as redes neurais que estão nessa parte verdinha ali, que é o hipocampo, tá?
Então, essa parte verde, que é o hipocampo, que está em cima dessa figura, que é o nosso raciocínio, ele acaba ficando perturbado. Bom, então, isso é que nós temos que ver. Agora, ponto básico para a gente lembrar. Tudo o que nós estamos vendo, lendo, ouvindo agora, está sendo feito por essa parte verde do hipocampo. Isso significa estamos entendendo. Agora, para nós termos certeza que nós estamos aprendendo, nós precisamos, então, lembra daquela outra figura? Deixa eu ver aqui, a outra figura. É essa daqui. É essa daqui. Essa figura mostra que para nós aprendermos, nós precisamos dizer para o cérebro o que é importante, para que durante o sono, lembram que a história do sono é durante o sono que a gente aprende, que durante o sono isso tudo possa ser transportado para o córtex cerebral. Então, para que nós digamos ao cérebro, isso é importante, lembre que nós comentamos, lembre ou vejam, né, eu assisto um vídeo lá, onde a gente fala como nós podemos dizer ao cérebro que as coisas são importantes para elas serem levadas para a memória definitiva. Então, essa figura tem lá no nosso vídeo aquele que eu falei, inteligência, como construí-la. Um dos últimos vídeos do nosso canal do YouTube, tá? São 19 minutinhos, assiste rápido que você vai ficar por dentro disso tudo, tá? Quem teve preguiça de assistir, assista agora. Quer dizer, agora não, depois do nosso programa ou amanhã. Aproveita que amanhã é feriado, certo? Bom, gente, então vamos ver agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos tomar cuidado, lembrar que tudo que nós estamos lendo, decorando, memorizando, nós estamos memorizando temporariamente na parte verdinha ali, que é o hipocampo, que para que isso se transforme em aprendizagem, nós temos que avisar ao cérebro que aquilo é importante, avisar ao cérebro, lembre, é escrevendo. Quando nós estamos escrevendo ao mesmo tempo que estamos estudando, nós estamos fazendo um cruzamento de pulsos elétricos ali no cérebro, e com isso o cérebro está tendo conhecimento que isso é importante. Vamos, na hora do sono, cadê o sono? Na hora do sono, nós vamos transferir tudo para a memória definitiva, naqueles picos vermelhos que eu coloquei ali, que é o REM, Rapid Eyes Movement, que significa movimento rápido dos olhos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 partes vermelhas, que são os momentos durante o sono. Lembre que aqui embaixo você tem 1 hora, 2, 3, 4, até 8 horas de sono. E na vertical você tem as frequências cerebrais. Então, aí significa as horas que nós estamos transferindo toda essa memória, certo? Ok? Então, vamos agora conversar sobre os erros. Tá? Onde estão esses erros? Então, vamos ver o seguinte. Os erros são os seguintes. Vamos primeiro ver o que é uma aula expositiva. Primeiro erro é a aula expositiva. Tá? Uma aula expositiva, tá, pode ser uma aula que tenha resultado bom, mas pode ser uma aula com resultado ruim. Então, vamos verificar o seguinte. Se numa aula expositiva os alunos estiverem em colunas, como é a tradição das escolas, né, então aquelas fileiras, um atrás do outro, obviamente o resultado vai ser negativo. Só vai ser positivo para uns poucos alunos que normalmente sentam na frente, tá? Só para uns poucos assuntos que normalmente sentam na frente. Grande parte dos alunos vão estar dormindo, fingindo que estão acordados. Né? Grande parte dos alunos vão estar fingindo que estão prestando atenção, inclusive, ou escrevendo, então, na realidade, com o smartphone aberto aí nas redes sociais, e você não está vendo nada, porque está todo mundo em coluna, um atrás do outro. Então, a aula expositiva com os alunos em coluna, um atrás do outro, é um dos maiores erros da educação. Primeiro, pelo fato da aula expositiva ser, hoje, ninguém aguenta, ser uma coisa que só quem gosta da matéria, quem tem interesse mesmo pela matéria, é que continua assistindo uma aula expositiva com interesse. Ou quem leu o assunto antes, etc.
A maioria dos alunos não está nem aí. Fica com sono, etc. Não quer nem saber. Então, esse eu acho um dos maiores erros na aprendizagem, a aula expositiva com os alunos em coluna. Agora, ela pode ser positiva? Pode. E todos os professores sabem disso. Se os alunos estiverem em semicírculo, por exemplo, todos em posição de diálogo com o professor, aí esse erro já reduz, diminui esse erro. Então, nós já podemos ter um processo de aprendizagem correto quando nós tiramos os alunos de coluna, isso todo mundo sabe, e colocamos eles em semicírculo, de maneira que o professor está olhando para todos eles. Todos eles estão olhando para o professor. Isso significa uma aula em que existe uma arrumação de diálogo aluno-professor. Porque numa aula em que todos estão enfileirados, os alunos têm a impressão de que o professor não está falando com ele. Um semicírculo, o professor olhando para todos, o aluno percebe que o professor está conversando com ele, pessoalmente. Embora esteja conversando com todos, está conversando com ele pessoalmente. Então, a aula expositiva pode ser dada? É um erro? Não é o erro, não é a aula expositiva. O erro é a formatação da sala para que o aluno se sinta partícipe daquela explicação ou daquele diálogo. Um professor que vai dialogar, vai colocar os alunos, poxa, essa aula, essa arrumação em termos de semicírculo, ela é espetacular para uma participação efetiva. Só não vai ter uma participação efetiva aquele aluno muito tímido, que mesmo estando olhando o professor, ele vai ficar envergonhado de levantar a voz, de falar alguma coisa, porque ele naturalmente é uma pessoa mais envergonhada do que os outros. Isso acontece frequentemente. Então, já vimos que a aula expositiva é possível, tá? É possível ter um bom resultado, ela pode ser eficaz, mas precisa que a formatação da sala esteja adequada a um diálogo professor-aluno. Tá? Vamos agora ver a segunda forma de aula, que também pode ser positiva e também pode ser negativa. Essa segunda forma é a aula em metodologia de dinâmica grupal, que é a metodologia que eu mais recomendo que as pessoas façam, né? Que é o quê? Os alunos todos em grupos operativos. Só por estar em grupo operativo já resolve? Não, lógico que não. O grupo operativo é uma formatação da sala e da aula para que haja uma aprendizagem real. A grande vantagem do grupo operativo é que nós vamos ter colaboração entre colegas, nós vamos ter facilidade de aprendizagem para alunos que tenham dificuldade de aprendizagem, muito mais facilidade para quem tem dificuldade de aprendizagem. Nós vamos ter uma facilidade de comunicação professor-aluno com os alunos que são muito tímidos, que normalmente não falariam com o professor. Então, esse detalhe da dinâmica grupal facilita um monte de coisa. E isso eu gostaria que vocês, para saberem isso, quem não viu, assista aquela live que está gravada no YouTube, que é Metodologia IUP Dinâmica Grupal. Tá? E a gente não vai explicar aqui a dinâmica grupal, já que já tem uma live sobre isso. Mas ela sozinha resolve? Não. Ela traz erros? Traz. Quais são os erros que podem ser trazidos por uma metodologia dinâmica grupal? O erro mais grave da dinâmica grupal é o professor estar sentado na carteira à sua mesa e não sentado em cada grupo. Digamos, o professor, então, vamos que ele cumpriu todo o processo da dinâmica grupal, que, como vocês vão ver no vídeo, é o seguinte: ele começa fazendo marketing da aula, do assunto, né? Em seguida, ele distribui os roteiros para todos os grupos e os alunos começam a resolver os roteiros em seus respectivos grupos. Pronto. Vamos que agora o professor fez isso e vá para a sua mesa sentar e começar a corrigir caderno, ver alguma coisa, ou preparar alguma coisa na sua mesa. Está errado. Não vai dar certo. Porque o aluno, os grupos, sem a presença do professor, eles vão ter uma série de dificuldades, uma série de erros, não vão estar sendo acompanhados, não vai haver um monte de coisa que é necessário para que essa metodologia dê certo. Então, um dos maiores erros da metodologia de dinâmica grupal é o professor não estar sentado com o grupo. Então, vamos corrigir isso? Vamos. Numa metodologia de dinâmica grupal, o professor, após distribuir os roteiros, ele vai ter que sentar revezadamente em cada grupo, para ele conhecer cada aluno, para ele saber, avaliar como cada aluno está se portando,
para ele saber até de que forma ele vai redistribuir os grupos depois, para ver quem é que tem dificuldade. Ele sentado, aquele aluno tímido vai ter muito mais facilidade de tirar dúvida com ele. Se ele não tiver sentado ali, tiver lá a sua mesa, o aluno tímido nunca vai tirar dúvida com ele. Mas nunca. E vai continuar com a sua dificuldade na mesma coisa. Vai ser passado, se for passado, ou vai ser reprovado, vai entrar em depressão. Ou seja, é um dos maiores erros que eu vejo na dinâmica grupal, é esse, o professor abandonar a necessidade dele estar sentado ao lado dos alunos em cada grupo e revezando. Sai de um grupo, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Há grupos que ele pode ficar pouco tempo, há grupos que ele precisa mais tempo. O grupo que tem um aluno, por exemplo, com uma dificuldade muito grande de aprendizagem, é o grupo que ele vai ficar mais tempo, óbvio que sim. Ou ele vai orientar algum aluno tipo monitor para ficar naquele grupo. Então, se ele não estiver andando, se ele não estiver trafegando na sala de aula, essa metodologia não tem como dar certo. Então, esse é um dos grandes erros. Bom, então, erros na metodologia de dinâmica grupal. Não está o professor andando de grupo em grupo. Está sentado na sua mesa. Outro erro, o professor não ter feito marketing da matéria no início da aula, para estimular os alunos. Outro erro é o roteiro ser pequeno demais, curto demais, e os alunos terminarem antes do término da aula. Então, olha, 3 erros graves aí. Se o roteiro é muito curto e os alunos terminam, alguns grupos terminam muito antes de terminar o tempo de aula, os alunos vão ficar ociosos. A pior, não é a pior, mas uma das coisas muito ruins que existe numa sala de aula é aluno ocioso. A ociosidade, que muita gente acha, mas os alunos gostam de ter um tempo para ficar jogando, brincando. Não gostam, não. Eles têm esse tempo na hora do recreio, na hora do intervalo. Então, não é para eles terem esse tempo durante a aula. A aula tem que ser até o último momento. Né? E se por acaso, deixa eu ver aqui, e se por acaso houver o roteiro for além do tempo da aula, não faz mal. Passa o restante para casa. O restante vai para a tarefa de casa. Então, é muito simples isso. O que nós não podemos é terminar a aula antes do tempo. Ou seja, terminou o roteiro antes de terminar a aula, certo? E o aluno ficar ocioso. Nada disso. Bom, vamos para mais um erro? Outro erro grave. Outro erro grave está em relação a avaliações e provas. Esse, vamos nos reportar aquelas figuras que nós vimos, tá? Então, em relação a avaliações, provas, etc., deixa eu ir para o controle para poder colocar a figura aqui. Em relação a avaliações, provas, etc., o que nós temos de muito importante? Todas as vezes que nós marcamos uma avaliação, se nós marcarmos uma avaliação, o que vai acontecer? O que acontece em qualquer escola quando o aluno sabe que vai ter prova de história amanhã? Alguém sabe o que vai acontecer? Eu sei. Ele vai pegar o livro de história, a matéria de história, hoje, e vai decorar tudo para amanhã ele tirar 10. Não é isso? Aí o que ele fez? Ele usou o quê? Ele usou apenas esse verdinho aí, esse hipocampo. Ele decorou. Então o verdinho está afiado com toda a matéria de história da prova de amanhã. Só que, vamos que ele não tenha feito o estudo correto anteriormente. Mas ele sabe que a prova é amanhã, sabe qual é o assunto, vai decorar, o verdinho vai estar afiado, porque aí dá memória para 2 dias, 1 dia e meio, 2, 3 às vezes. Quando chegar amanhã ele vai tirar 10, 9,5, né? 9, 9,5, 10. O professor vai ficar super satisfeito. Pô, bacana, meus alunos tiraram 9, 10 na prova. Eu sou um professor, massa, consigo ensinar todo mundo. Um ledo engano. Os alunos decoraram. Então, marcar uma prova significa nós estamos enganando, nós, professores, estamos nos enganando, o aluno está se enganando,
Ou seja, está uma tremenda enganação, porque ele não aprendeu porcaria nenhuma, ele não aprendeu nada. Então, marcou prova marcada, é isso. Então, por isso que professores atentem a esse detalhe. Alunos não queiram fazer prova marcada, a menos que você tenha medo de ser reprovado ou não queira aprender para nada na vida. Porque uma prova marcada claramente engana todo mundo. Você tira 10 e não sabe nada. Bom, as escolas tradicionais, como praticamente todas são, que trabalham em cima de nota, nada de assunto, é nota, o que interessa é nota. Ah, então prova marcada é ótimo, porque você tira nota. Nas escolas tradicionais, o que interessa? Não é tirar nota para passar? Então, continue decorando, você vai tirar nota para passar, vai receber o seu diploma, não vai saber porcaria nenhuma, nunca mais na vida. Quando precisar fazer um concurso, vai ter que estudar tudo de novo, mas passou. Teve seu diploma, tudo bacaninha. O professor enganou a si mesmo e a você enganou o professor e a você mesmo, tá? Não houve aprendizagem, e o Brasil fica daquela maneira o pior país do mundo em aprendizagem. Tá? Então, esse é o detalhe. Prova marcada é o maior erro que eu considero numa educação. O maior erro, porque leva o aluno mesmo a não aprender. Leva o aluno mesmo a apenas decorar. Leva o aluno a ficar satisfeito com a nota e nem está ligando para o assunto. Ele nem sabe qual é o assunto, ele nem sabe o que ele precisa estudar mais, o que ele aprendeu, ele quer saber da nota que tirou. Tirou 10, ótimo, maravilha. Assunto é para ser eliminado. Graças a Deus eu já eliminei esse assunto. Tem até, estava conversando com a mãe outro dia, que disse, não, eu tenho um filho melhor do que esse meu que está aqui, porque ele, as matérias que ele não gosta, ele estuda para todas as provas, passa a noite estudando, tira logo 10 em tudo e elimina logo aqui. Ele quer se ver livre daquela matéria. Olha o termo, quer se ver livre daquele assunto. Quando o aluno quer se ver livre daquele assunto, ele se vê livre sim. Nunca mais vai se lembrar. Não vai se lembrar nunca mais. Ou seja, conhecimento zero. Né? Esse é o grande detalhe dessa aprendizagem enganosa. Eu chamo de aprendizagem enganosa porque é enganosa mesmo. Isso é engano. É enganação tremenda. Então, já entenderam por quê, né? Prova marcada é enganação. Agora, prova de surpresa, ou você, de repente, faz um simulado de todas as matérias, que ninguém vai conseguir decorar todas as matérias. Né? Aí, o que acontece? Só vão acertar os assuntos aqueles que aprenderam os assuntos. Aqueles que decoraram não vão acertar. Decoraram porque não tem como decorar para uma prova de surpresa. Né? Então, aqueles que decoram não vão conseguir acertar. Então, quando você faz uma prova não marcada, prova de surpresa, aí sim, tanto o professor como o aluno tem condição de avaliar como está a aprendizagem. Aí ele vê, olha, se for o professor, realmente, da maneira que eu estou estimulando meus alunos, não está dando certo, eles não estão aprendendo. E o aluno vai ver, eu realmente, algum problema está acontecendo que eu não estou aprendendo. Mas aí ele tem que ser sincero com ele mesmo, eu não estou aprendendo. Porque eu só sei que eu estou aprendendo se eu fizer uma prova de surpresa. Se eu fizer uma prova marcada, eu nunca vou saber se eu aprendi mesmo ou se eu apenas decorei. Esse é o detalhe. Quem está preocupado com o seu aprendizado, com o seu futuro, com o seu sucesso, tá? Em ter conhecimento, tem que exigir que não haja prova marcada. Porque a prova marcada vicia, que nem droga, vicia. Aí o cara vai estudar só na véspera da prova mesmo. Vai decorar, na realidade, só na véspera da prova. Então, esse é um dos erros que eu considero mais graves. Prova com avaliação marcada. Então, eu peço, e olha que eu falo isso para todos os professores, eu tenho professores que realmente dizem, mas se eu não marcar, eles não estudam. Não vão aprender nunca se eles estudarem. Ao contrário, se eles estudarem para a prova, é que nunca vão aprender. Eles vão enganar a você e a eles mesmos. Agora, se eles aprenderem a estudar para aprender, aí muda de figura. Então, para a gente colocar isso andando corretamente, leva um pouco de tempo, porque existe aquele desespero dos alunos de eu quero saber minha nota, eu quero saber minha nota. Então, o que acontece? Nós precisamos, então, mudar o foco. Então, qual é o outro erro? O outro erro, nós vimos o primeiro erro, a aula dispositiva,
com os alunos em fila. Segundo erro, a aula em dinâmica grupal, quando o professor não está visitando cada grupo. Terceiro erro, avaliações marcadas. Tá? Vamos ao outro erro relacionado à nota. Nós já comentamos sobre isso, que o foco dos nossos alunos é nota. Eles querem nota. Nota para passar. Enquanto os alunos estiverem preocupados com nota, eles nunca vão estar preocupados com assunto. Então, veja só, preocupação com nota é incompatível com preocupação com assunto. E aí, como é que a gente vai fazer? Difícil, né? Porque para a gente eliminar a nota, é uma loucura. Todo mundo entra em crise. Os pais entram em crise. Cadê a nota do meu filho? Cadê o boletim? Como é que eu vou saber se ele passou ou não? Será que ele passou? Porque os pais estão preocupados, inclusive, no prêmio. Eu quero dar um celular novo para o meu filho e eu disse que eu só posso dar um celular se tiver boas notas. Tudo é nota, nota, nota. Não é se ele estiver aprendendo, se ele estiver demonstrando aprendizado, interessado em fazer os trabalhos, trabalhando, mostrando pesquisas. Não, eu quero nota. Nota. Então, enquanto existir foco em nota, não tem aprendizagem correta. O foco tem que ser assunto. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, no meu colégio, eu proibi os professores de mostrarem notas aos alunos. Fazem provas, avaliações, etc., que também é proibido que sejam marcadas. Feita a avaliação, o professor corrige, vê quais são os erros e acertos, passa o percentual de acerto, ou seja, a nota, né, para um quadro para entregar à coordenação e entrega ao aluno a prova corrigida com os acertos e os erros. Se o aluno quiser, ele faz os cálculos lá, ele diz, não, eu acertei isso aí, 80% da prova, então eu devo ter tirado 8. Mas não está escrito nota nenhuma. Por quê? Porque se ele olhar e ver uma nota, já vai começar a dar problema, porque ele vai ficar focado na nota. Mas se ele olhar e não ver nota e ver o erro, e o professor insistir em dizer, olha, observem os seus erros, estudem o que você errou, verifique se o que você errou foi por vacilo ou que você não sabe mesmo. Se foi por vacilo, me avise, não, eu vacilei, mas eu já sei, não precisa se preocupar. Se for por problema de não ter aprendido, traga a dúvida para mim para que eu explique de novo. Aí o aluno vai mudar o foco. Aí o foco dele sai da nota, que ele não sabe qual foi a nota dele, não sabe que nota nenhuma ele tirou, e vai para o assunto. Esse assunto aqui eu não entendi, essa questão eu não estou entendendo. Mas foi um branco que deu, porque agora sei. Então não precisa se preocupar, não. Ou não, eu não entendi mesmo, me explica de novo o que eu errei aqui. Aí os alunos começam a ficar preocupados em aprender assunto e não a eliminar assunto. Quando ele foca nota, ele quer eliminar assunto. Quando ele foca assunto, ele quer aprender assunto. Porque ele sabe que o assunto é que é importante, porque ele vai ter que provar para o professor que ele aprendeu aquele assunto em que naquela avaliação ele errou. Então o professor vai fazer o quê? Fez a prova, corrigiu a prova, devolve para o aluno. Toma a prova aí. Agora você vai verificar os seus erros e me prove que você já aprendeu. Pronto, aí ele vai se preocupar em estudar de novo, refazer aquela questão, trazer para o agora eu já aprendi aqui, ou agora eu estou em dúvida, me explica. Pronto, acabou o problema. Pronto. Então o maior erro, um dos maiores erros nossos é a preocupação com nota e não com assunto. Tá? Já viram que para implantar uma coisa dessas não é que seja difícil, mas precisa de um trabalho de convencimento de professores e pais. Aluno nem tanto, o aluno rapidamente se adequa. Quem não se adequa a isso é professor e pai. Pai porque quer a nota do aluno, professor porque acha que sem nota ele não consegue sobreviver. Né? Mas é possível, né? Dá para fazer. E é a melhor coisa para nós conseguirmos mudar o foco da nota para o assunto. Então, nesse quarto grande erro da aprendizagem, o que nós temos que ter em mente é que se o aluno estiver focado em nota, ele não está focado em aprendizagem. Se ele estiver focado em assunto, ele está focado em aprendizagem. Pronto. Vamos agora a um quinto ponto, que é o ponto de como nós vamos, então, mostrar para o MEC, para o Conselho Estadual de Educação,
colocar no boletim, colocar no histórico nota se nós dissemos que não tem nota. Não, nós não passamos as notas para o aluno para ele focar no assunto. Então, como é que é feito o registro das notas? O registro das notas é a coisa mais simples que existe. Os alunos que estão realmente no processo de aprendizagem correta, todos eles vão tirar boas notas. Então, você registra para você, para a coordenação, aquelas notas que eles estão tirando, porque aquelas vão constituir a média daquela unidade letiva. É para coordenação, você vai registrando. Todos os alunos que tiraram nota, digamos que a média da escola seja 6. Então, você vai registrando todas as notas de 6 para cima, você já vai registrando. Tá? Todas elas. Todas as notas de 6 para baixo, você não registra agora. Você espera o professor dizer, pronto, o aluno já aprendeu tudo aquilo que ele errou. Então, se ele já aprendeu tudo aquilo que ele errou, ele não vai ter mais do que 6, mas ele vai ter 6. Ele vai ao mínimo, porque ele aprendeu tudo, só que ele aprendeu depois. Então, ele não pode ter uma nota maior do que os outros que aprenderam antes. Então, com isso, você tem os alunos todos que aprenderam depois com a nota mínima, que é o 6, e todos que aprenderam no momento certo com a nota que tirou, 7, 8, 9, 10, etc. Os alunos que estiverem resistindo recuperar o assunto perdido, esses estão reprovados, é óbvio, porque estão resistindo. Então, é chamar os pais, dizer, olha, não quer rever a questão que ele errou, não está nem aí para a aprendizagem, quer ser reprovado. Aí é diferente. Então, tem aluno que quer ser reprovado. Aí é um problema entre pai e filho. É chamar os pais, ó, ele quer ser reprovado, infelizmente. A gente não quer reprovar ele, mas ele quer. Ele está pedindo para ser reprovado porque ele não quer reestudar ou tirar dúvida do professor das questões que ele errou. Então, com isso, esses 5 pontos que eu coloquei, são 5 pontos em que mudam completamente a aprendizagem para melhor. Ou seja, acaba aquela ideia de nós sermos o pior país do mundo em aprendizagem e nós passamos por 5 detalhezinhos a pensar em aprender de verdade e não em correr atrás de nota e ser como é. Eu encontro alunos aí que, você olha no boletim, o boletim deles é maravilhoso, tudo 9, 10, 9, 10, 9, 10. Vai conversar com ele sobre algum dos assuntos que ele deveria ter aprendido durante o ano e veja se ele sabe alguma coisa. Sabe nada. Sabe nada. Porque não estudou porcaria nenhuma corretamente. Tudo que ele acertou, todas as notas dele não estavam na memória definitiva. Tudo que ele acertou estava ali, ó, no verdinho, no hipocampo. Tá? Então, o hipocampo, 3 dias depois apaga, então ele não sabe mais de nada. Absolutamente de nada. Esse é o detalhe. Então, gente, esses são os maiores erros que eu entendo que existam na nossa aprendizagem, na aprendizagem do Brasil. Tá? Vamos tentar tirá-los. Vamos tentar tirá-los porque realmente não é brincadeira. Nós temos que mudar a nossa realidade. Nós precisamos de gente inteligente, nós precisamos de gente com conhecimento, nós precisamos de gente que possa saber pensar, saber questionar. Veja o momento atual. No momento atual, nós estamos tendo cada barbaridade que está saindo nas redes sociais, que a gente vê claramente que é um bando de gente que não raciocina, não pensa, coisa nenhuma. Eu não vou nem tocar nesses assuntos, porque se eu falar alguma coisa que está sendo na rede social, um monte de gente vai com raiva de mim, achando que eu estou tomando a posição A, B, C, porque também não está raciocinando. Né? Então, nós precisamos de gente que questione, gente que aprenda a questionar com fundamentos, que tenha capacidade disso. E para isso nós precisamos o quê? Aumentar a inteligência, melhorar a nossa sistematização de aulas, para que o aluno realmente aprenda de verdade, que ele possa desenvolver a inteligência, como naquele vídeo que foi o primeiro, né, da inteligência, desenvolvendo a inteligência, e que nós vamos, então, fazer um detalhamento, tá? Então, se não tiver nenhum outro assunto mais importante, que, aliás, tem, que é o do autismo, né? Nós vamos fazer a segunda parte da inteligência, do desenvolvimento da inteligência, e publicar, mas, de qualquer maneira, tudo que sai publicado, eu até aproveito para pedir a vocês que
se inscrevam, né, no canal do YouTube nosso. Aqui no Face é fácil, porque quem não está dentro dos 5 mil amigos que estourou, né, mas está seguindo, assiste. Mas tudo fica no Face, no YouTube gravado, e fica também no nosso blog, que é robertoanderson.blogspot.com. Então, no nosso blog, a vantagem é que você tem acesso ao vídeo do YouTube e ao texto, quando é um vídeo que eu possa colocar o texto, né? Nas lives, normalmente, eu não coloco o texto, que é muito longo, né? Mas nos vídeos mais técnicos, como esse da inteligência, o texto está todo lá. Fica mais fácil de vocês lerem e tirarem dúvida, né? Então, acessem robertoanderson.blogspot.com para ter os textos e os vídeos. E inscreva-se tanto no blog como no canal do YouTube para ficar por dentro de tudo que a gente está falando imediatamente. Então, esse detalhe que nós conversamos até agora, esses erros, há outros, né? E quem estiver aplicando a metodologia de dinâmica grupal ou outra, como o pessoal de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e outras cidades de lá que participaram daquela nossa palestra no início do ano passado, relatem para nós alguns erros que vocês possam ter percebido na aplicação da metodologia. Vocês também de todas as outras cidades que nós já passamos, todos os outros estados, façam o mesmo. Vocês de Portugal também, façam o mesmo, para nós vermos quais outros erros que possam, alguns de vocês terem percebido e eu não ter analisado ainda. Pará, Ipixuna, Mãe do Rio, Aurora, todas as cidades lá também relatem, né, os erros que vocês estão, as dificuldades, os erros que estão encontrando, para que nós possamos então chegar a uma conclusão para otimizar. O que interessa é nós termos o melhor resultado possível. E esses erros que eu coloquei aqui, mais a história do boletim, qualquer dúvida, entre em contato para a gente fazer um vídeo técnico sobre o assunto, tá? Porque na live é muito assunto que a gente fala, então não fica um vídeo exclusivo, técnico daquilo. Aí, havendo a necessidade, a gente faz um vídeo técnico sobre aquilo, 10, 20 minutos, que fica mais fácil de passar até para os professores, né? Quiser. Então, gente, olha só. Esse é o detalhe. Qualquer dúvida, entre em contato. Voltando à informação que eu passei no início da nossa live, para que todos saibam, o nosso curso de autismo itinerante, que começa no Rio Grande do Sul, nós tivemos um em Brumado, na Bahia, e agora vamos para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, são 3 momentos. As cidades que desejarem esse curso, as cidades próximas das que já vai ter o curso, eu sugiro que entrem em contato com os coordenadores dessa cidade próxima, para todo mundo, então, se deslocar para essa cidade, que aí é mais fácil e mais rápido, né? E as cidades que desejarem, entrem em contato com a gente para que a gente faça o curso nas suas cidades também. O primeiro dia, ou normalmente sexta-noite, nós vamos falar do autismo em geral, identificação de sintomas, possíveis causas, cuidados preliminares, necessidades imediatas, analisar as hipersensibilidades existentes. No segundo dia, nós temos as pesquisas, como andam as pesquisas sobre a cura, nós vamos falar, a depender da cidade que a gente tiver e do momento, nós vamos falar de como está a pesquisa de Alisson Mootri, como está a pesquisa de Karina Gris Oliveira, que são os principais cientistas que estão praticamente já conseguindo alcançar a cura mesmo, definitiva do autismo. Tá? Então, vamos falar a pesquisa da cura, causas dos sintomas, análise clínica laboratorial, como tratar as causas, já que não tem cura ainda, como a gente faz para tratar as causas para reduzir os sintomas. Né? Tratamento dos sintomas remanescentes, os medicamentos, as drogas utilizadas, profissionais envolvidos, as visões, diferentes visões, psiquiátrica, neurológica, nutricional, gastroenterológica, imunológica, fonoaudiológica e terapeuta ocupacional do autista. E no terceiro momento, que em algumas cidades será no domingo, outras do sábado à tarde, a educação do autista.
o processo de aprendizagem, processo de desenvolvimento da autonomia, socialização, etc. Tá? E como nós comentamos, isso se dará dia 29 de junho, sexta-feira, começa a primeira parte em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. 29 de junho, 30 de junho e 1º de julho. Em seguida, nós vamos dar uma passeada por algumas outras cidades do Rio Grande do Sul, mas para orientação de professores. Depois nós teremos Ceabra, depois nós teremos, que não está ainda confirmado direitinho, mas depois teremos Itaberaba confirmado. Então, o pessoal de Ceabra, já que não está confirmado nada lá, sugiro que se inscreva em Itaberaba. Ceabra, Rui Barbosa, etc., se inscreva em Itaberaba. Itaberaba, que vai ser no dia 20 de julho, sexta-feira, 21 de julho, sábado, e 22 de julho, domingo. Curso 20 horas aula, completo sobre autismo. Depois nós teremos em Juazeiro, 27 de julho e 28 de julho. Depois em Santo Amaro, já confirmado, 3 de agosto, 4 de agosto. Então, em Santo Amaro, possivelmente será no Teatro Dona Canô. Depois 10 e 11 de agosto em Irecê. E depois a gente vai para o norte. Tá? Aí eu já divulgo depois. Para a gente ver qual vai ser o nosso trajeto para o norte do país. E eu espero ter condições de chegar, de voltar novamente a Ipixuna, a Aurora, Mãe do Rio, etc., para que a gente eu possa rever meus amigos lá do Pará. Né? É sempre bom, cada vez que eu volto para para as cidades de cada estado desse, para rever esses amigos todos. Então, esse é o nosso trajeto que nós vamos fazer. Tá? Bom, como eu pedi a vocês no início, assistam aquele vídeo técnico sobre inteligência, como construir inteligência, 19 minutos. Depois vejam um videozinho rápido de 1 minuto sobre um exemplo de dinâmica grupal, metodologia de dinâmica grupal, de um dos colégios em Aurora, no Pará. Depois assistam a metodologia IUP de dinâmica grupal, que é uma live explicando detalhe por detalhe. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tá? Bom, em relação, então, ainda voltando sobre o autismo, apenas a gente lembrar o que eu comentei sobre o perigo que nós temos que estar atentos em relação à alimentação. Então, como eu comentei no início, alguns entraram depois e não viram, a Bayer comprou a Monsanto. Então, se a Bayer, uma indústria farmacêutica enorme, comprou a Monsanto, que é uma indústria farmacêutica enorme, virou uma imensa indústria farmacêutica. E responsável pela maioria dos agrotóxicos e produção de alimentos transgênicos. Bom, até aí tudo bem. Isso é ciência, é laboratório farmacêutico, nós precisamos deles, nós precisamos desses produtos maravilhosamente bem desenvolvidos por eles. O que nós não precisamos é da ganância e da antiética quando eles estão visando só lucro e não estão visando o bem-estar da população. E isso acontece frequentemente, denunciado não por mim, mas denunciado pelo cientista médico Peter Goetsche, dinamarquês, e o seu livro principal, Medicamentos Mortais e Crime Organizado, como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. E denunciado também por Stephanie Seneff, nos Estados Unidos, por causa do uso criminoso do glifosato no Roundup, que é o carro-chefe da Monsanto, que agora será Monsanto e Bayer, e que traz prejuízos terríveis à saúde de todos nós, e que, segundo ela, até 2025, para cada 2 crianças nascidas, uma será autista exclusivamente por causa do glifosato usado tanto para os transgênicos como para os agrotóxicos. Tá? Então, isso são coisas importantes nós vemos, porque
é a nossa saúde, é a saúde dos nossos filhos. E, mais uma vez, lembrando quem são as pessoas principais nesse trabalho do autismo, que são Alisson Muotri. Quem quiser pesquisar sobre o que ele está fazendo, entre no YouTube, no Google, né, com Alisson Muotri. A pesquisa dele sobre a cura do autismo está fantástica. E a Karina Grise Oliveira, Karina com K, que está no Hospital Albert Einstein também, em outra linha de pesquisa, também procurando a cura do autismo. Tá? E existem outros, como eu falei, outros trabalhos paralelos para redução de sintomas, não para cura. Para cura é Alisson Muotri e Karina Grise Oliveira. Para redução dos sintomas, tratamento do autista por enquanto, etc., os principais são Aderbal Sabra, médico, pediatra, nutrólogo da Unigran Rio, Cláudia Marcelino, nutricionista, autora daquele livro Autismo, Esperança pela Nutrição. Aliás, o livro de Aderbal Sabra, Manual de Alergia Alimentar. O livro de Cláudia Marcelino, Autismo, Esperança pela Nutrição. Tá? E o William Shaw, que é o dono dos laboratórios que fazem, nos Estados Unidos, que fazem o exame de intolerância alimentar para autistas do mundo inteiro. Né? Então, esses são os principais assuntos de hoje, né, que eu não poderia deixar de comentar com vocês. E, levando em consideração esse momento que nós estamos vivendo, eu quero mostrar para vocês um comentário de uma filósofa. Tá? E para mostrar o comentário dessa filósofa, eu tenho que agradecer a José Passo, que mandou isso no nosso grupo, né, num dos nossos grupos, baseado no momento que nós estamos passando. Imagina que essa filósofa, o nome dela é Ayn Rand, ela é russa, judia russa, naturalizada americana. Ela escreveu há 100 anos isso. Tá? Há 100 anos ela escreveu isso aí. Em 1920. Tá? Quando você perceber que... Deixa eu me afastar aqui para não ficar cortando isso. Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem nada produz, quando vou comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores, quando você perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você pelas leis que eu complemento aqui, que eles mesmos fazem. Tá? Quando você perceber que a corrupção é recompensada, é o que nós estamos vendo, e que a honestidade se converte em autossacrifício, então você poderá que a sua sociedade está condenada. Gente, ela escreveu isso há 100 anos. Eu acho que não tem nada mais atual do que isso que ela escreveu. Né? Filósofa Ayn Rand, judia, russa, naturalizada americana. Ela fugiu da Rússia na época da perseguição aos judeus, né? Foi para os Estados Unidos e se naturalizou lá e escreveu isso há 100 anos. Pois é isso. Isso lembra uma coisa, antes de nós terminarmos, que eu peço como reflexão. Seria interessante nós refletirmos um pouco sobre, vendo o estado atual das coisas, né, o que está acontecendo, essa coisa toda, verificar o que está faltando, né? O que está faltando isso tudo. Eu até coloquei um vídeo meu sobre isso, que é reflexões sobre o momento atual. Eu até recomendo que assistam para comentar, discutir comigo esse assunto. Gente, está faltando, na realidade, tudo que está acontecendo, né, a culpa não é do roubo do político, não é do desonestidade desses caras. Não é bem isso, não. Tá? A culpa de tudo isso é nossa. Por quê? Porque nós, como pais, e nós, como professores, não somos nós que formamos a sociedade que está aí? Pais e professores? Então, se nós, pais e professores,
não nos preocuparmos em construir uma cultura de caráter nos nossos filhos, nos nossos alunos, os nossos filhos, nossos alunos, vão ser isso que está aí. Então, vai continuar tudo como está sempre. Agora, por exemplo, eu estava recomendando, hoje vários alunos que já votam, né, vieram perguntar para mim, como é que a gente vai votar, o que você sugere a gente? Eu digo, olha, eu vou tentar escolher gente nova. Então eu vou ficar muito atento, quem já é político não terá meu voto. Nem filho de político. Porque tanto faz você votar no político como votar no filho do político, vai dar no mesmo. Vai continuar a mesma roubalheira, a mesma cultura de desonestidade, etc. Então, aí eu dei essa sugestão. Vamos verificar direitinho quem são os novos, quem não é político e quem não é filho de político. Só tem um detalhe. Tudo bem, isso eu acho fantástico, que aliás é o que eu vou tentar fazer mesmo. Eu vou orientar todo mundo para fazer assim. Só tem um detalhe. Os novos que entrarem vão ser honestos? Se eles foram formados nas mesmas famílias, se eles tiveram uma complementação educacional nas mesmas escolas, eles vão ser tão corruptos, tão desonestos como todos os outros que estão aí. Mas pelo menos a gente nova. E pode ser que a partir do momento que as pessoas percebam que não serão reeleitas se demonstrarem desonestidade, pode ser que melhore. Mas o certo mesmo é o quê? O certo mesmo é nós corrigirmos a nós. Nós consertarmos o que nós estamos errando como pais e como professores. E ver por que, que eu não estou conseguindo fazer com que todos os meus filhos, todos os meus alunos, sejam íntegros, tenham um caráter, sejam íntegros, honestos, etc. Eu não estou dizendo de eu particularmente, porque eu, graças a Deus, tenho isso, mas muitos amigos têm. Mas eu estou dizendo eu como o geral, pais em geral, professores em geral. Então, gente, eu acho que o nosso papel agora é nós começarmos a olhar para nós mesmos e, em vez de tentar corrigir todo mundo que está lá em cima, corrigir a nossa atuação como educador, a nossa atuação como educador pai, como educador professor, para que a gente possa, pelo menos naquele grupo que nós estamos convivendo, construir o que eu chamo de cultura do caráter. Aí as coisas aos poucos vão mudando. Não adianta querer mudar o que já está podre. Vamos tentar. Né? Mas se nós conseguirmos olhar para nós, nossos erros e corrigirmos, possivelmente nós vamos construir uma sociedade melhor. Acredito mesmo. Então, essa é a minha opinião aqui para vocês. Né? Na próxima quarta-feira, nós voltaremos aqui às 8 horas da noite para bater um papo. E a qualquer momento, mandem suas dúvidas, questionamentos, sugestões para o meu e-mail, tá? Vocês já sabem que é Roberto Anderson, tudo junto, @gmail.com, ou mandem pelo Face mesmo, né? Ou mandem pelo YouTube, também nos comentários do YouTube, que eu leio. Todos os dias eu leio as comunicações que vêm pelo YouTube, pelo Face, pelo e-mail, etc. Eu leio sempre. Às vezes eu posso demorar um pouquinho a responder, por estar numa palestra, numa aula, numa coisa qualquer. Mas tentarei responder sempre. Ok, gente? Então, um forte abraço para todos vocês. Até o nosso próximo encontro, na quarta-feira, às 8 da noite, ou a qualquer momento, num vídeo técnico desses, atendendo a um questionamento, uma dúvida ou uma sugestão de algum de vocês. Ok? E lembrem que quem em alguma cidade desejar esse curso do autismo, por exemplo, que é o curso que a gente vai fazer itinerante agora, entre em contato com a gente para nós programarmos, então, no intervalo de algumas cidades dessas, ou logo depois, antes da nossa subida para Pernambuco, Rio Grande do Norte e até o Pará, novamente, ok? Um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro.